Muito bem, acho que está na hora. Guilherme, Gustavo, tudo bem para vocês? Vamos. Tá. Gente, boa noite. Entramos aqui agora na última apresentação do ciclo de palestras do Fisiologia Sem Fronteiras. É um imenso prazer e satisfação estar aqui esse momento, esse tempo dessas 3 semanas aqui, ajudando a apresentar esses magníficos palestrantes. Agradecer, novamente a participação de todos. Agradecer novamente também ao Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC, ter proporcionado esse momento também para nós. Agradecer a cada um dos participantes, agradecer em especial hoje ao professor Gustavo, que vai ser o que vai ministrar a nossa palestra hoje, tá? Queria agradecer também ao professor Gustavo, ao professor Guilherme, a Marina, que são os pós-graduandos, Marina, o Robson e a Josiane, que estão auxiliando no formato do Fisiologia Sem Fronteiras, tá? Proporcionando aí esse momento agradável, que eu espero que vocês estejam aproveitando muito, tá? Novamente, eu vou passar algumas informações, tá? Vou fazer depois a apresentação do professor Gustavo, e a gente inicia a palestra. Então, a palestra tem em torno de 30 a 40 minutos, tá? Como de costume. A palestra, ela está sendo gravada, tá? Pela comissão organizadora. Então, durante a fala do palestrante, tá? Não é permitido deixar o vídeo nem o áudio ativados. A gente pede que, por favor, que deixe desativados, e que o áudio e o vídeo só volte a ser ativado no final da apresentação, quando a gente abre para discussão e perguntas e comentários, tá? Como a gente está gravando as palestras, a comissão organizadora, tá? Não é permitido gravar, salvar, compartilhar, armazenar parcialmente ou integralmente as palestras, tá? E a boa notícia é que no site do Fisiologia Sem Fronteiras já tem o link para o canal do YouTube, tá, do Fisiologia Sem Fronteiras, onde vocês terão acesso aos vídeos das palestras anteriores e, posteriormente, da palestra do professor Gustavo, que será hoje, né? Então, vocês podem ir lá, assistir as palestras anteriores. Se vocês perderam algum momento ou alguma das palestras, poderão assistir integralmente as palestras, né? Todos os professores, eles que ministraram as palestras, eles têm o e-mail no site, né? Vocês podem entrar em contato diretamente com eles, vocês podem solicitar qualquer outra explicação, solicitar um slide, eles vão estar da melhor forma possível atendendo a todos vocês, tá? Como de costume também, eu peço para vocês, né, para marcar a presença, deixar o nome completo no chat. E aqueles que no total do ciclo de palestras completaram 75% de frequência, terão o certificado sendo emitido e enviado no e-mail que vocês mandaram também logo no início, lá naquelas primeiras palestras que vocês colocaram no chat, tá? Todas essas informações, tá? Vocês podem obter no site do Fisiologia Sem Fronteiras. Tem as informações dos professores, tem as informações das atividades acadêmicas dos professores, dos laboratórios, da atividade de pós-graduação e de graduação de cada um dos professores, tá? E vocês terão a total liberdade de entrar em contato com cada um deles, tá? Nesse momento, eu peço, então, para que desativem a câmera e o áudio, tá? Eu vou fazer, então, a apresentação do professor Gustavo. Professor Gustavo Jorge dos Santos, ele é biólogo formado pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, mestre e doutor em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e desde 2016 ele atua como professor adjunto aqui no Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC, tá? Da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de biologia geral,
com ênfase em fisiologia humana, especificamente em endocrinologia, biologia molecular e cultura celular. Tem trabalhos relacionados com obesidade, diabetes e atividade física. Mais uma vez, a gente agradece ao professor Gustavo pela palestra, né, que vai ministrar agora, e eu passo a palavra ao professor Gustavo, que vai ministrar a palestra com o título Edição de Genes, essa história vai mudar a sua vida. Obrigado, Wagner, pela apresentação. Está todo mundo me ouvindo? Sim. E tá vendo a apresentação aí? Sim, senhor. Legal. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, é muito legal estar aqui, fechando esse ciclo de palestras, falando para vocês sobre um tema que eu gosto muito. Vocês vão ver que é um tema meio diferente, assim, do que a gente estava acostumado nesse ciclo de palestras, que a gente estava falando dos sistemas fisiológicos e tal, mas eu vou mostrar para vocês que essa história também é fisiologia. Então, a gente vai falar hoje sobre edição e silenciamento de genes e como essa história pode mudar a nossa vida. Como silenciar ou editar genes podem curar, tratar doenças, diagnosticar doenças. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, nessa palestra de hoje. Como as pessoas que estão frequentando a palestra, o ciclo de palestra já sabem, o objetivo é a gente falar com uma linguagem mais simples. Eu tentei ao máximo deixar bem simplificado para falar de um tema que requer uma abstração bem grande, assim. Então, no final, qualquer dúvida, eu estou aberto à questão, mas eu espero que eu tenha conseguido esse desafio de deixar simples e fazer chegar a informação para todo mundo. Beleza? Então, para a gente começar a falar de edição de genes, a gente precisa, obviamente, saber o que é um gene, né? A gente precisa descobrir ou relembrar o que são genes. Então, começando bem lá do básico, todo organismo vivo complexo é formado por diferentes sistemas. Esses sistemas são formados por órgãos. Os órgãos, por sua vez, formados por tecidos e os tecidos por células. A função de um tecido depende do tipo celular que compreende, que forma esse tecido. E a função do órgão depende do tipo do tecido e assim sucessivamente. Então, é importante a gente fazer essa primeira introdução, porque se a gente pegar a última instância, o que dá função para o organismo, é a célula. Se a gente olhar a célula, existe um compartimento intracelular chamado de núcleo. Dentro do núcleo, existe uma molécula, uma substância, que a gente chama de DNA. Esse DNA, ele é formado, a gente vai falar mais para frente em detalhes, esse DNA ele é formado por diversos fragmentos, por diversas estruturas, e uma delas a gente chama de gene. Então, o gene, por definição, é um pedaço do DNA. E a gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais a fundo sobre isso. Nos seres humanos, a gente tem em torno de 46 moléculas de DNA, aqui eu estou chamando de cromossomo. Então, são 46 cromossomos, sendo que são 23 pares de cromossomo. Um par veio, ou 23 pares vieram da sua mãe e 23 pares vieram do seu pai. Quando se formou o zigoto, o embrião, a gente tem a união, então, do gameta masculino e feminino, dos pares de cromossomo do homem e da mulher, formando você. E aí, a proliferação de célula acontece de maneira bem acelerada, e essa célula única, lá no início, que era um zigoto, transforma um indivíduo complexo na vida adulta. As nossas células, o nosso DNA, ele tem aproximadamente 25 mil genes. E a gente vai entender mais um pouquinho por que isso é importante. Por definição, como eu disse, gene é um pedaço de DNA, é um fragmento do DNA que tem em sua constituição a informação para produzir uma proteína. E a célula, ela tem a sua função dependendo de quais proteínas ela expressa. E essa proteína, por sua vez, ela vai ser expressa dependendo da atividade genética dessa célula. Por isso que eu fiz essa introdução desde o organismo à célula, para a gente ver a importância do gene para a função celular e, consequentemente, para a função de um tecido, de um órgão, de um sistema.
Essa história aqui, ó, de gene formar uma proteína e essa proteína ter uma função celular, ela é bem estudada há muito tempo. E a área da ciência que estuda isso é chamada de biologia molecular. A biologia molecular, ela tem um dogma, um conjunto de conhecimento que diz que o DNA, ele vai produzir uma proteína, só que ele precisa mandar um mensageiro com uma informação para produzir essa proteína. E esse mensageiro a gente chama de RNA mensageiro. Então, o DNA ele produz um RNA mensageiro num processo biológico chamado transcrição. O RNA, por sua vez, ele vai produzir uma proteína num processo biológico chamado tradução. E esse fluxo de informação, DNA, RNA, proteína, transcrição e tradução, é chamado de dogma central da biologia molecular. Todo o nosso conhecimento a nível celular, ele é baseado nesse tripé, nesse dogma central. Mas o que é o DNA e o que é o RNA? Tanto o DNA como o RNA, eles são moléculas chamadas moléculas polímero. O que é um polímero? Polímero é uma estrutura normalmente grande, formado de pedaços iguais, chamados de monômero. Tanto DNA como RNA são polímeros de um monômero chamado nucleotídeo. Então, tanto DNA como RNA é formado de nucleotídeo. Tem diferença entre uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. Basicamente, a diferença é a molécula de RNA ela é uma fita simples, é um polímero de uma fita só, enquanto a molécula de DNA é um polímero de fita dupla. Mas um pouquinho mais a fundo ainda. Tanto DNA como RNA são formados por monômeros de nucleotídeo. Existem na formação do DNA 4 nucleotídeos diferentes. E cada um desses nucleotídeos, eles apresentam uma base nitrogenada na sua composição diferente. Essas bases são citosina, guanina, adenina e timina. E essas 4 bases, apenas essas 4 bases, fazem todo o código genético de um indivíduo. A fita do DNA, como eu disse, ela é dupla, e a gente fala que a fita do DNA ela é dupla e complementar. Sempre que numa fita A, de um lado da fita do DNA, eu tenho uma base timina, do outro lado eu obrigatoriamente tenho uma adenina. Sempre que eu tenho uma citosina, do outro lado eu tenho uma guanina. E o contrário também é verdadeiro. Sempre que eu tenho guanina, eu tenho citosina. Sempre que eu tenho adenina, eu tenho timina. E essa sequência de A, T, C, G forma o código genético. Então, o DNA é formado por nucleotídeos e a gente tem 4 tipos diferentes, C, G, A e T. O DNA também é formado por nucleotídeos, também C, G, A, mas ao invés de T, no RNA a gente tem um nucleotídeo chamado uracila. Não temos a timina. E o DNA não tem uracila. Então, essas são as diferenças básicas entre DNA e RNA. A estrutura do DNA, como a gente conhece hoje, ela foi descoberta em 1953 por esses pesquisadores. E, inclusive, devido à importância de a gente descrever a estrutura do DNA, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Vocês vão perceber que eu vou falar de vários prêmios Nobel aqui, e eles são de Fisiologia e Medicina. Todos. A termos de curiosidade, o nosso DNA, por célula, a gente tem 3 bilhões de pares de base. Você imagina, são 3 bilhões de A, C e T de maneira consecutiva e aleatória. O nosso DNA, então, tem a capacidade de abrigar de 25 a 30 mil genes, e isso leva à produção de aproximadamente 100 mil proteínas. O DNA está no nosso núcleo numa molécula chamada cromossomo, e esse cromossomo ele é formado pelo DNA mais proteínas, que vão regular a estrutura do DNA. Cada célula tem em torno de 2 metros de DNA no seu núcleo. Então, a molécula de DNA é extremamente grande. Voltando ao dogma central da biologia molecular, a gente tem, então, aqui, ó, a fita dupla,
produzindo uma fita simples e produzindo uma molécula chamada proteína. A proteína, ela também é um polímero. O polímero que forma, o monômero que forma a proteína é o aminoácido. Então, proteína nada mais é do que a sequência de diferentes aminoácidos. E quem determina qual aminoácido vem depois do outro é a informação que está aqui no RNA. Beleza? Então, ó, seguindo então nessa nossa introdução de biologia molecular, a gente tem um processo de transcrição, que eu trouxe essa figura aqui para ilustrar que ela também depende da informação do DNA. Então, ó, a gente tem a fita do DNA, ele é duplo, então aqui está aberto para a gente conseguir visualizar a fita aqui embaixo, a fita aqui em cima, chamada de cadeia molde. Essa cadeia molde do DNA produz um RNA no processo chamado transcrição. Esse RNA aqui, ó, ele que vai produzir a proteína. Só que olha que interessante. Opa! A estrutura do DNA determina a sequência de bases nitrogenadas do RNA, que vai determinar a sequência de aminoácidos. Então, toda a informação para a produção de proteína. E como eu falei lá no começo, a determinação da proteína depende ou determina a função celular. Então, a função celular é determinada, em último caso, em última instância, pela sequência aqui do DNA. Uma vez produzido o DNA, ele vai ser traduzido. Quem traduz o DNA é um local da célula específico chamado de ribossomo, que está em marrom aqui, ó, bem grande. Desse ribossomo, a gente tem o RNA mensageiro acoplado. Lembrando que o RNA mensageiro foi produzido pela informação contida no DNA. O código genético, ele se dá na forma de códon. O que é códon? Códon é a sequência de 3 bases nitrogenadas. Então, ó, aqui onde eu estou apontando, eu tenho amarelo, amarelo, amarelo. No RNA mensageiro. Isso aqui é um códon amarelo, 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 que indica um aminoácido laranja. Então, a sequência de códons do RNA mensageiro vai fazendo a proteína aparecer aqui no ribossomo. Então, aqui eu tenho aminoácido amarelo, azul, azul, roxo, amarelo, vermelho, vermelho, verde, verde. Por quê? Porque a sequência que eu tenho aqui no RNA mensageiro determinou isso aqui. Essa informação que estava no DNA, passou para o RNA, está formando a proteína, foi determinada por um grupo de pesquisadores que também ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1968, mostrando a importância da gente descobrir ou desvendar o código genético. Tá, mas e aí? Ok, a gente falou de genes, de DNA, de RNA, mas e essa história de edição e silenciamento de genes? E como isso vai impactar a minha vida? Aonde está? Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que vai ser legal para ilustrar. Aqui, ó, nessa figura, preste bem atenção, a gente tem em azul uma molécula de DNA, produzindo aqui em rosa uma molécula de RNA. Então, a gente tem aqui, ó, CTT, que indica para o RNA mensageiro GAA. Quando esse RNA mensageiro for ser traduzido, esse GAA vai levar à produção de uma glutamina, ou a inserção de uma glutamina na proteína hemoglobina. Todo mundo já ouviu falar da hemoglobina, que é a proteína responsável por transportar o oxigênio, por exemplo. Então, a hemoglobina, ela é uma proteína, como toda proteína, a sua produção é feita a partir do RNA mensageiro. Aqui, no lado direito, a base T foi trocada por uma base A. Isso fez com que lá no RNA mensageiro, ao invés de A, eu tenho um U. Só que o códon GUA vai induzir a produção, a inserção de uma valina, e não de uma glutamina. Isso aqui, apenas uma base nitrogenada trocada no DNA, isso aqui é uma mutação, leva à produção de uma patologia chamada anemia falciforme, onde o indivíduo possui as suas células vermelhas do sangue com um formato defeituoso devido a um defeito na produção da proteína. E isso aqui é uma doença genética. Então, é um exemplo que
Se a gente tiver a tecnologia correta, a gente consegue ir no DNA desse paciente e trocar o A pelo T e fazer com que o indivíduo volte a produzir hemoglobinas normais. Então, esse é um caso que a gente conseguiria atuar baseado nos nossos conhecimentos de biologia molecular. Só que eu vou dar outros exemplos aqui que já está sendo utilizado na prática. Aqui a gente tem, de novo, o fluxo de informação, DNA, RNA, proteína. Eu vou falar várias vezes isso durante a apresentação. E a gente consegue atuar em vários pontos. Eu consigo impedir a transcrição, eu consigo impedir a tradução, sempre pensando que eu quero atuar nessa fluxo de informação para, no fim, corrigir algum problema. Uma mutação, por exemplo, que levou ao aparecimento de um tumor ou alguma outra doença genética. A primeira história que a gente vai contar aqui é um silenciamento de genes. O silenciamento de genes nada mais é do que você impedir que o gene se expresse. O gene ele se expressa como? Produzindo proteína. Então, o que a gente vai fazer aqui? Impedir a tradução. Isso é silenciamento genético. A gente só consegue fazer silenciamento genético graças aos trabalhos de 2 pesquisadores que, olha, também ganharam o Prêmio Nobel por um trabalho produzido lá em 1998. Esse trabalho aqui, ele mostra como alguns organismos usam o RNA, chamado de RNA de interferência, para impedir a expressão de proteínas. Interessante falar aqui que esse trabalho que ganhou o Nobel, ele tem 1,5 páginas na Nature. Então, é um trabalho extremamente sintético, só que teve um avanço gigantesco na área da biologia molecular. Eu vou explicar aqui como funciona o silenciamento de genes e depois eu vou exemplificar. Quem não entendeu o que eu falar aqui nesse slide, não se preocupe, que quando eu exemplificar vai ficar muito mais fácil. Esses pesquisadores aqui, que ganharam o Prêmio Nobel, eles mostraram que se você colocar dentro de uma célula um RNA de fita dupla, esse RNA de fita dupla, ele vai ser clivado, ele vai ser degradado pela célula e produzir uma molécula chamada de siRNA, que é um RNA de interferência. Esse RNA de interferência na célula, ele vai se agregar, ou seja, vai se ligar a um complexo proteico chamado RISC. Esse complexo proteico chamado RISC é um complexo de silenciamento induzido por RNA. O que esse complexo faz? Lembrando que aqui eu tenho RNA, certo? Se eu tenho RNA aqui, ele pode se ligar em outro RNA. Se a sequência de bases aqui for igual às sequências de bases no RNA mensageiro, esse complexo vai clivar o RNA mensageiro e impedir que ele tenha a sua função, que é produzir proteína. Então, baseado nessas informações que esses pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel observaram, a gente consegue colocar dentro de uma célula um RNA específico para o que eu quiser. Por exemplo, eu quero diminuir a expressão da proteína X. Eu faço um RNA SI para a proteína X, ou seja, esse RNA SI, ele vai ser homólogo ao RNA mensageiro dessa proteína. Ele vai se ligar e vai quebrar esse RNA. Aí eu vou impedir a expressão dessa proteína X. Parece confuso, parece que é tudo meio assim, mas olha um exemplo que vai facilitar. O exemplo que eu vou dar aqui é o caso da hipercolesterolemia familiar. Essa patologia, ela é uma doença genética que transmite, essa transmissão genética é autossômica dominante, ou seja, apenas um alelo estando defeituoso, o indivíduo já fica doente. Essa patologia, o paciente, ele possui altos níveis de colesterol na circulação, independente da dieta e independente da atividade física. Ele pode comer certo, ele pode fazer atividade física, comer saudável, o colesterol dele está aumentado. Por quê? Porque o problema é genético. E todo mundo sabe, é um senso comum, que aumento de colesterol pode causar ao depósito de gordura, o aparecimento de placas gordurosas nas artérias desse indivíduo. E essa artéria, se tiver, por exemplo, irrigando o coração, pode levar a um infarto do miocárdio.
A hipercolesterolemia familiar, ela pode ser derivada principalmente da alteração de 3 proteínas. O receptor de LDL, uma proteína chamada ApoB, ou uma proteína chamada PSCK9. E é dessa proteína que a gente vai falar. É aí que já existe, inclusive, fármacos sendo produzidos. No indivíduo saudável, lá na circulação do indivíduo, a gente tem moléculas de LDL, moléculas que estão carregadas de colesterol. Esse LDL, ele se liga a um receptor específico, chamado receptor de LDL, e aí existe um processo que vai englobar esse colesterol para dentro da célula hepática. Uma vez dentro da célula, esse colesterol vai ser degradado, essa molécula de LDL vai ser degradada e vai ser utilizada para fornecimento de energia. A célula pode utilizar, inclusive excretar esse colesterol. E o interessante aqui, ó, que o receptor de LDL, ele é reutilizado. Então, ele volta para a membrana plasmática para se ligar a outro LDL. Então, sempre a célula vai ter receptor e sempre ela vai estar captando, tirando LDL da circulação, porque LDL na circulação, a gente viu aqui, não é muito inteligente deixar. Existem alguns pacientes que têm uma alteração genética na expressão da proteína PCSK9. Ela é produzida em excesso. Uma vez produzida em excesso, ela vai se acumular fora da célula. Só que qual que é o problema disso? A célula, então, hepatócito, produz PCSK9, libera para a circulação, ela se liga no receptor de LDL, o LDL também se liga e é englobado. Só que, uma vez dentro da célula, quando a PCSK9 está ligada ao receptor, não existe reciclagem do receptor. O receptor é degradado. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter menos receptores na membrana e eu não vou captar LDL. Simples assim. Existe uma companhia farmacêutica que está produzindo um medicamento chamado Inclisiran, que nada mais é do que um RNA de interferência para a PCSK9. Olha que legal. O Inclisiran, ele, ao entrar no hepatócito, ele se liga ao complexo RISC, e como a empresa produziu, esse RNA de interferência, ele tem a sequência homóloga ao RNA mensageiro da PCSK9. Então, eles se ligam. Uma vez ligado, o complexo RISC vai degradar o RNA mensageiro da PCSK9 e vai impedir a produção de PCSK9. Se eu não tenho produção de PCSK9, o indivíduo ele fica mais parecido com uma pessoa saudável, os níveis de colesterol ficam mais saudáveis nesse indivíduo. Então, ó, é um medicamento produzido a partir de um RNA de interferência que pode curar uma doença. Essa empresa, ela chama Alnilam e ela possui alguns fármacos já no mercado, inclusive no Brasil. No Brasil, existem 2 medicamentos baseados em siRNA. Esses 2 que eu estou mostrando aqui. Esse primeiro aqui, o Onpattro, ele foi liberado para uso em fevereiro de 2020. E o Givlaari, ele foi liberado agora em julho para uso comercial aqui no Brasil. Então, esses 2 medicamentos já estão no mercado. Essa empresa, ela tem uma tabela gigante de proteínas alvos para curar doença. Inclusive, já existe a produção de siRNA para tratamento de COVID-19. Está em fase inicial de testagem, só que já existe o desenvolvimento. Por exemplo, ó, eles estão tentando curar hipertensão, hemofilia e outras doenças genéticas baseado nesse RNA de interferência. Esse foi o RNA de interferência. Voltando aqui, a gente pode editar o DNA, certo? Além de atuar aqui na tradução, se eu quiser curar uma patologia, como a anemia falciforme, eu posso tentar alterar o DNA propriamente dito. E isso a gente dá o nome de edição de genes. E adivinha? A edição de genes também foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia em 2007.
esses pesquisadores, eles descreveram como funciona o processo de reparação do DNA. E com isso a gente consegue editar. Eles viram um fenômeno natural, um fenômeno fisiológico, observaram, e isso é utilizado para a gente gerar tecnologias para alterar o DNA. Esses pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, eles mostraram que quando existe quebra, ruptura na membrana, na molécula de DNA, nas duas fitas de DNA, a célula responde de duas formas. Isso sem a ação humana, sem nada. Ela responde reparando o DNA de uma forma chamada reparação não homóloga, aonde vai existir deleção de bases ou inserção aleatória de bases. E ela também responde, em mais de 90% das vezes, com uma reparação chamada reparação dirigida por homologia. Então, ó, o DNA preto aqui, ele foi quebrado. Uma vez quebrado, ele vai ser reparado. Nessa reparação dirigida por homologia, a sua célula ela vai usar o outro cromossomo. Lembra que eu falei que um cromossomo, um par de cromossomo veio do pai e o outro da mãe? Então, você sempre vai ter duas cópias do mesmo cromossomo. Se você quebrar uma molécula do DNA, a célula utiliza a outra molécula como modelo. E ela refaz aquela estrutura quebrada. Isso aqui é chamada reparação dirigida por homologia. O que aconteceu aqui? Os pesquisadores, após essa observação, eles fizeram a seguinte reflexão. Se eu, pesquisador, quero editar um gene, então eu posso, de alguma forma, induzir a ruptura do DNA, e ao invés da célula usar o modelo que ela tem para reparar, eu vou fornecer um pedaço de DNA para ela inserir na ruptura. E é isso que é a edição de gene. Nós, ou algum medicamento, vai lá, insere uma ruptura no DNA e ao mesmo tempo fornece um modelo para inserir alguma coisa, ou para retirar alguma parte do DNA. Existem diversas tecnologias que possibilita a edição de DNA. Uma delas, que eu aposto que muita gente já ouviu falar, é o tal do CRISPR. O CRISPR é uma tecnologia para a edição do DNA extremamente rápida para ser feita, precisa, ou seja, você consegue fazer a ruptura do DNA exatamente aonde você quer. Ela é barata e fácil de fazer. Você não precisa de um laboratório extremamente equipado e estruturado. CRISPR é uma tecnologia nova, surgiu aí em 2012. E assim como os outros prêmios Nobel causaram uma bagunça no mundo científico, o CRISPR também fez. E não ganhou o prêmio Nobel ainda, mas aposto com vocês que vai ganhar. Agora, se a gente pensar que a gente está falando de tecnologias de edição de DNA, isso gera várias perguntas, inclusive perguntas éticas. Porque, teoricamente, com uma tecnologia CRISPR, a gente conseguiria montar um exército. Você imagina uma nação montando um exército de indivíduos geneticamente modificados que sejam mais fortes, que aguente o frio, que aguente calor excessivo, que consegue passar fome, alguma coisa do tipo. Além disso, a gente também tem a discussão que, com uma tecnologia como a CRISPR, a gente consegue editar embriões, a gente conseguiria modificar embriões. Então, seria ético a gente fazer esse tipo de edição? Essas questões éticas dariam uma aula à parte, então a gente vai focar mais na estrutura e como o CRISPR funciona. Eu disse que muitos de vocês já devem ter ouvido sobre CRISPR porque saiu muito na mídia. E na mídia não específica, especializada em ciência, mas na mídia geral, inclusive em jornais de grande circulação. As notícias normalmente vêm positiva, por exemplo, cientistas editam embrião humano pela primeira vez, corrige doença hereditária, combate ao câncer com CRISPR. Mas, lembrando um pouquinho dessa questão ética, essa notícia aqui, ó, cientista chinês que criou bebês geneticamente modificados é condenado a 3 anos de prisão. Já houve precedente de um cientista chinês editar o embrião e permitir que esse embrião venha a termo, ou seja, nasceu 2 meninas gêmeas
geneticamente modificadas. A gente não sabe o que vai acontecer com essas meninas. Fez certo o cientista chinês? Foi preso 3 anos aí de prisão. Eu não vou adentrar muito aqui sobre o que ele fez, assim a gente pode discutir na discussão, se alguém tiver curiosidade, mas é só por causa do tempo. Mas vamos falar de novo. O que é o CRISPR? O CRISPR-Cas System é um sistema de edição de genes observados em bactérias. Aí eu vou contar já para vocês o que é isso. Opa! O CRISPR é um sistema que você vai levar a quebra do DNA induzida por um RNA. Então, eu vou contar para vocês como que foi descoberto o CRISPR para depois a gente ver a aplicação. A descoberta do CRISPR lá em 2012 se deu após uma observação de células bacterianas. O CRISPR nada mais é do que um sistema imune rudimentar de uma bactéria. Aqui a gente tem em amarelo uma célula bacteriana sofrendo um ataque de um vírus. Então, o vírus está levando a injeção aqui de um material genético vermelho. Essa bactéria, ela tem a capacidade de, uma vez infectada, fragmentar esse material viral, esse material genético do vírus, e incorporar essa informação no seu DNA, num local chamado locus CRISPR. Então, a bactéria, uma vez infectada, ela pega a informação e coloca aqui nesse locus CRISPR. Então, perceba que essa bactéria do exemplo, ela já foi infectada por um vírus amarelo, por um vírus verde, por um vírus marrom e agora um vírus vermelho. Pois bem, essa informação está no DNA da bactéria. Se ela sofrer um novo ataque por esse vírus, não vai ser a primeira vez que ela vai reconhecer esse material genético. Esse locus CRISPR aqui, ele induz a produção de dois componentes importantes. Aqui em roxo, a proteína chamada Cas, que é uma endonuclease. O que é uma endonuclease? Ela quebra material genético. E um RNA chamado RNA guia, que está aqui em vermelho. Esse RNA guia, ele foi produzido baseado nessa informação aqui. Então, ele tem similaridade, ele é complementar ao material genético do vírus. Então, esse complexo RNA guia mais a proteína Cas se liga ao material genético do vírus e ativa a atividade endonuclease da proteína Cas, fragmenta o RNA mensageiro e o vírus ele não vai proliferar, ele não vai conseguir que o seu material genético seja expresso, não vai ter amplificação viral, ou seja, a bactéria está salva da infecção pelo vírus. Então, observando esse fato, esse fenômeno da natureza, os cientistas criaram uma tecnologia chamada CRISPR-Cas. Essa tecnologia nada mais é do que uma cópia daquilo que a bactéria faz. Só que você constrói um RNA guia com a sequência que você quiser. Então, você consegue fazer com que todo esse sistema se ligue no DNA aonde você quer. Eu quero deletar o gene tal. Então, você constrói um guia com a sequência para esse gene. Uma vez ligado, essa proteína Cas9 vai induzir a clivagem do DNA. Se a gente já viu que o DNA clivado, ele vai levar a uma recuperação não homóloga ou uma correção por homologia. Se junto com esse sistema aqui, CRISPR-Cas, eu fornecer um DNA molde, eu consigo inserir o que eu quiser dentro do DNA. Então, isso aqui que está sendo projetado agora é a tecnologia gerada, chamada CRISPR, baseada na informação que a gente teve lá das bactérias. Então, se eu tenho um gene com defeito aqui em azul, eu construo um RNA guia que é homólogo a esse gene. Esse RNA guia vai levar a endonuclease até ele e vai clivar. Ao mesmo tempo que cliva, eu forneço um molde. Eu dou um DNA. E esse DNA vai ser incorporado aqui. Claro que eu estou simplificando. Todo esse processo da incorporação ele é extremamente regulado e complexo. Só que a mensagem que eu quero deixar é:
eu consigo construir um RNA guia específico para qualquer parte do RNA, do DNA, desculpa, induzindo assim uma quebra nesse DNA. Quando eu induzo a quebra, eu consigo fornecer um doador. Então, esse gene aqui azul que era defeituoso, eu corrigi ele doando uma molécula de DNA correta. Então, teoricamente, nessa imagem, curamos uma doença que estava aqui no DNA azul. Com isso, as aplicações do CRISPR, eles são gigantes. Eu posso tratar doenças genéticas, eu posso produzir exames diagnósticos, eu posso usar na agricultura, por exemplo, fazer uma planta que só é produzida no extremo calor, ser produzida no frio, alterando geneticamente essa planta. Na pecuária, eu posso produzir uma espécie especial de gado que vai dar uma carne mais macia. Sei lá, as ideias aqui são imensas. Eu consigo incluir qualquer coisa no DNA de qualquer ser vivo, inclusive humanos. Como a gente está no meio de uma pandemia, eu vou dar alguns exemplos aqui sobre a Covid, de aplicação. E óbvio que é tudo muito recente, a Covid-19, então são aplicações ainda em teoria ou em inícios de preparação. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é o desenvolvimento de um antiviral baseado em CRISPR. Nesta figura, a gente consegue observar como que o vírus que causa a Covid-19, que é o SARS-CoV-2, como que ele infecta a célula humana. A porta de entrada do vírus é um receptor chamado ACE2. Então, o vírus se liga a ACE2, libera seu material genético dentro da célula humana, agora no caso, e o genoma do vírus ele vai ser processado pela célula humana. Ele usa a célula humana para produzir mais vírus. Então, ele joga o material genético dele, que no caso da SARS-CoV-2 é um RNA. Esse RNA vai ser duplicado, triplicado e vai ser amplificado e a proteína viral vai ser produzida. Então, se um vírus infectar a célula, no final eu vou ter milhões de vírus sendo produzidos aí por essa célula. O que os cientistas fizeram? Uma coisa simples, assim, simples, baseado em tudo que eu já falei anteriormente. Eles fizeram um screening, eles analisaram todo o genoma do SARS-CoV-2 e criaram um RNA guia que seja homólogo ao RNA mensageiro, ao RNA do SARS-CoV-2. E junto com esse RNA guia, eles colocaram uma proteína chamada Cas13, que cliva RNA, a Cas13. Então, os pesquisadores mostraram que, fazendo esse RNA guia, acoplando a Cas13 no complexo, esse RNA guia específico para o SARS-CoV-2 vai se ligar no RNA do SARS-CoV-2 e vai degradar o genoma do SARS-CoV-2 em todas as fases de transmissão dele. E isso vai impedir a infecção viral. É bonito na prática, mas o difícil é como que eu vou colocar todo esse sistema dentro da célula. Nesse mesmo artigo, os pesquisadores, eles mostram, aí eu peço para vocês focarem aqui nessa parte verde da figura, eles chamaram esse medicamento, esse possível medicamento, de Pac-Man. E eles criaram 6 RNAs guias, que segundo eles vão matar mais de 90% dos coronavírus. E esses 6 RNAs guias, eles estão acoplados com a proteína Cas13A. E o legal aqui é que eles colocaram isso dentro de uma bombinha, como se fosse uma bombinha de asma. Então, como o SARS-CoV-2, a principal via de entrada é pulmonar, é respiratória, eles colocaram esse sistema Pac-Man dentro de uma bombinha, como se fosse uma bomba de asma. Então, o paciente ele pode inalar e toda a célula do epitélio, toda a célula pulmonar dele vai englobar esses reagentes Pac-Man, que nada mais é do que o RNA guia e a Cas. Então, uma vez que esse paciente seja infectado, é uma profilaxia isso aqui. Uma vez que o paciente seja infectado, o RNA viral ele vai ser degradado e não vai ter infecção. Já estou indo para o fim. Um exemplo de um trabalho brasileiro. Esse trabalho aqui, ele ainda não foi, ele está em processo de revisão. E eles também utilizam a tecnologia CRISPR, só que aqui é tudo teórico, é só computador que está mostrando isso aqui. O que eles fazem? Com a tecnologia CRISPR,
eles tentam editar o DNA, o gene para aquela proteína que gera o receptor ACE2. Então, esses pesquisadores, eles quiseram alterar isso aqui, ó, o receptor ACE2. Então, eles construíram um RNA guia que foi lá no gene do ACE2 e alterou. Aqui em azul você vê o receptor ACE2 normal. E aqui você vê ele alterado. Eles alteraram 3 aminoácidos desse receptor ACE2. E esses 3 aminoácidos são os 3 aminoácidos que facilitam a entrada do SARS-CoV-2 e, mudando esses 3 aminoácidos, você não muda a funcionalidade fisiológica desse receptor. Então, ele continua sendo funcional, só que o coronavírus ele não consegue se ligar nesse receptor. Teoricamente, você elimina qualquer chance de contaminação. É claro que isso aqui, para chegar ao uso humano, vai demorar muito tempo. Você está editando o DNA, a gente não sabe ainda, mas teoricamente a gente consegue fazer isso, na teoria. E para finalizar, isso aqui também é uma coisa baseada em CRISPR, que já está rendendo muito e vai salvar muitas vidas, que é a detecção de qualquer material genético. É óbvio que o exemplo que eu vou dar aqui é com SARS-CoV-2. Esse sistema de detecção pode ser fluido sanguíneo, fluido respiratório, urina, fezes. Você coloca ele num sistema em que você tem um sistema Cas12 e RNA guia. Então, você faz um RNA guia específico para o SARS-CoV e está acoplado a uma proteína Cas12A, diferente da outra que a gente falou antes. Se eu tenho o material do vírus, a Cas12 vai ser ativada. Uma vez ativada, ela vai clivar o material do vírus e também uma molécula que é chamada de molécula reporter, que ela vai falar, olha, realmente tem vírus, então ela libera luz. Uma vez liberado luz, você consegue observar isso num equipamento e falar, ó, eu tenho vírus ou eu não tenho vírus. Então, é um sistema de detecção. Os dois principais sistemas de detecção é chamado de Sherlock e Detector, que, coincidentemente, são dois sistemas produzidos pelos dois pesquisadores principais que descobriram o sistema CRISPR. Então, eles têm empresas hoje com esse sistema e estão vendendo bastante. A empresa está crescendo, bolsa de valores crescendo. Os dois sistemas, no fim, vai levar, então, à produção de detecção. Tanto o sistema Sherlock como o sistema Detector, eles podem ser, aqui no final, utilizados como aqueles exames de gravidez que você coloca num filtro e ele marca num papel filtro positivo ou negativo. O interessante aqui é que você tem no sistema pronto, se daqui a um mês surgir um vírus novo, é só você descrever o DNA dele que o sistema já está pronto. Você só faz o RNA guia para vírus que vão surgindo. Então, essas tecnologias são extremamente bem-vindas. O sistema Detector ele já foi utilizado em campo para determinação do vírus Ebola na África. E o legal aqui é que todo esse processo, desde você coletar a amostra até você ter a detecção, ele demora em torno de 40 a 60 minutos. Muito mais rápido do que o que a gente utiliza hoje, o PCR. Ele é extremamente rápido para acontecer. Então, mais uma coisa que a tecnologia CRISPR aí está nos ajudando. Eu dei alguns exemplos, eu falei de maneira superficial. Aplicações para o sistema CRISPR são inúmeras, são várias. Uma das principais pesquisadoras ligada ao CRISPR, ela tem uma frase que eu vou usar para encerrar, que é: se o DNA é o livro da vida, o sistema CRISPR-Cas é o corretor ortográfico. Porque eu consigo, com esse sistema, corrigir uma base nitrogenada, talvez até curando a anemia falciforme, como a gente falou lá anteriormente. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Espero ter sido claro. Gustavo, muito obrigado pela apresentação. Foi bem claro, didático, um tema bem complexo e que foi bem esclarecedor para todos nós. Nós agradecemos
Eu vou passar a palavra, então, para o professor Guilherme, que vai conduzir a sequência das perguntas. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, Gustavo. Realmente, como o Wagner falou, é um tema muito complexo e você tornou aí, na sua fala, relativamente simples, né? Na medida do possível, mas foi muito interessante e acho que todo mundo conseguiu acompanhar bem. Bom, primeira pergunta da Paola, está sempre ativa aqui no nosso chat. Ela pergunta se uma inserção pode ser determinada como uma correção homóloga. Uma inserção? Sim, depende, né? A gente viu lá as duas, a correção não homóloga e homóloga. Se você quebrar, porque ali eu falei bem simplificado, quando você tem uma quebra numa célula viva, normalmente essa quebra leva à perda de pedaços de DNA. Então, na hora da correção homóloga, que é a que a gente mais faz, existe a inserção baseada no modelo. Se a inserção for baseada no modelo, sim, a gente tem uma reparação homóloga. Tá certo. A Stephanie pergunta se já existem evidências científicas dos riscos sobre os alimentos transgênicos. Qual a sua opinião sobre o consumo deles? Considera seguro? Então, Os alimentos transgênicos, eu acho... na verdade, eu não acho, né? Não existe nada muito comprovado que cause o mal para a saúde, nada nesse sentido. Existem pessoas que falam que qualquer transgênico pode levar a alterações aí no DNA dos humanos que consumirem e tal. Mas, na minha opinião, eu acredito que o que a gente tem até hoje é seguro e essencial, porque seria impossível a gente alimentar 7 bilhões de pessoas pensando numa agricultura familiar, por exemplo. Legal. Próxima pergunta, professor Alex. Fica à vontade, Alex. Opa, eu vou concorrer com a Paola aí, porque eu realmente... Paola aí, viu? Tava botando todo mundo na parede aí. Preciso convidá-la aí, inclusive, para visitar a fisiologia aí. Gustavo, bom, parabéns, né? Realmente, como os colegas aqui me antecederam já falaram, é difícil pra caramba a gente se colocar no teu lugar e imaginar se a gente seria capaz de falar como você falou aí, né? Com a didática que você utilizou e tornando aparentemente simples, trivial, um processo que muitos não querem chegar nem perto, né? A gente pensa em CRISPR-Cas, aí a gente já quer correr disso daí. Então, realmente. Tem um documentário, né, que a gente até conversou, depois se você assistiu, quiser comentar com o pessoal, que se chama Seleção Artificial, que está na Netflix, são 3 episódios, que eu recomendo demais aí, que toca nesse assunto do CRISPR-Cas, né. São 2 perguntas, Gustavo, na verdade, tá? A primeira é bem simples, considerando que a tecnologia ela não tem mais retorno, ela já está sendo empregada aos poucos e vai ser utilizada. Você consegue imaginar que, num curto período de tempo, a entrega a tecido específica ela vai ocorrer de forma razoável, porque parece que ainda é um dos pontos que encontram resistência, salvo algumas exceções, como você acabou de colocar aí no caso do Covid, né? Você consegue fazer o uso da via aérea. E como que você vê, que eu sei que esse é um assunto que você não comentou, você deve se interessar demais, como que você vê a questão da legislação obscura de alguns países, ditadurais, por exemplo, que podem fazer uso da tecnologia, criaram super-homens aí, né, que está escrito no livro Homo Deus, lá do Harari, quem leu esse livro aí sabe o que eu estou falando. Então é isso, né, como fazer específico e como que você vê esse controle, porque a questão ética realmente vai ser um tabu daqui para frente, que eu já tenho a minha suspeita que talvez alguns países já devam estar fazendo alguns testes aí. E é isso, parabéns, cara. Obrigado, Alex, pela pergunta. E para responder, eu vou colocar um slide aí que eu tinha omitido, que eu acho que vale a pena a gente ver. Você consegue ver aí o slide? Sim, sim. Então, ó, por exemplo, para entrega, aquele medicamento que eu falei, o Inclisiran, ele tem, junto, acoplado com a estrutura do siRNA, uma estrutura que se liga a um receptor específico lá no hepatócito. Então, você consegue fazer com ele que ele seja endocitado, na sua grande parte, pelo hepatócito. Então, esse sistema de entrega, eles estão resolvendo com isso, colocando receptores ou antígenos específicos para receptores de células específicas. Deu para... Acho que eu respondi. Sim. Ou também eles estão empacotando
esse siRNA com nanomoléculas, nanopartículas, que também vão ter resíduos específicos para tipos celulares específicos. Então, os caras estão indo atrás disso e estão tentando resolver esse problema da entrega que, ao meu ver, para o SI, é a grande barreira hoje, que é como você colocar na célula tal o SI. Mas eles estão atrás disso e é nesse sistema assim que eles vão corrigir. A segunda pergunta que você falou da legislação é complicado isso. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje é proibido utilizar CRISPR em embrião humano e fazer esse embrião se desenvolver. Na China era proibido também, só que aquele cara lá fez, inclusive foi preso. Então, tem uma discussão muito grande da ética disso. Eu não sei falar especificamente de países e tal, mas, por exemplo, a Rússia. Quem que vai fiscalizar o que a Rússia está fazendo? Será que eles estão produzindo super-heróis, super-homens? Coreia do Norte. Coreia do Norte. O próprio Estados Unidos, né? Quer dizer, pode ser feito às escondidas, né? O exército pode fazer. A mulher que descobriu isso é uma pesquisadora e hoje ela tem várias palestras, inclusive TED, aquele TED Talk, que ela já falou que se arrepende porque é uma arma muito grande. Assim, não sei se pareceu na palestra, mas o potencial do CRISPR ele pode ser de salvar vidas, como pode ser assim para destruir alguma coisa. Perfeito. Legal. Gustavo, várias pessoas parabenizando pela palestra, dizendo que gostaram muito. E a Mirella pergunta se existe algum estudo disso, não está especificando, disso com as doenças neurodegenerativas. Talvez seja da edição de genes, né, com as doenças neurodegenerativas. Existem alguns artigos que mostram CRISPR tentando impedir doenças neurodegenerativas. Eu não sei especificamente qual é o alvo do CRISPR, mas existem sim, e tem artigos bem bons em revistas bem boas, com bastante coisa de doença neurodegenerativa. Alzheimer, Parkinson, então tem várias doenças que os caras estão tentando mirar para resolver com essa tecnologia. Muito bom. O Rodrigo pergunta se você tem conhecimento sobre a técnica de transferência de plasmídios utilizando vetores bacterianos em humanos. E aí depois, se você acredita que seria uma alternativa boa para realizar a edição gênica através da alimentação. Olha, é interessante a pergunta. Nunca li nada relacionando vetor bacteriano para inserção de plasmídio em humanos, só viral. Isso é utilizado bastante. Adenovírus, principalmente, você usa como vetor, né? Para quem não sabe, o vetor aqui que ele fala é o que vai levar o material genético que você quer induzir dentro da célula. Então, você pode usar um vírus modificado, que aí você faz o vírus injetar o material genético, ou talvez uma bactéria. Faz sentido uma bactéria, principalmente quando você fala de trato gastrointestinal. Eu nunca vi nada, mas faz sentido. Legal, a Paola voltou aqui novamente para o chat, e ela pergunta qual a sua opinião sobre o CRISPR-Cas no contexto da Covid. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que a gente vai ter uma vacina antes da tecnologia poder ajudar em alguma coisa de cura, por exemplo, mas no contexto do exame diagnóstico, eu acho que vai ajudar bastante, já está ajudando. Aquele sistema de detecção que eu mostrei já está em aprovação final pela FDA e acontece assim muito rápido a detecção do vírus em coisa de 40 minutos. Então, acho que isso vai nos ajudar bastante. Muito bom. O Bernardo pergunta se já existem estudos sobre edição de genes de células tumorais. Sim, bem interessante. Tem alguns artigos que mostram você inserir no tumor um gene suicida, que eles chamam. Um gene que vai fazer com que a célula se mate. Então, você pega, constrói todo o sistema CRISPR para você induzir, fazer com que a célula tumoral expresse um gene suicida, aí a célula vai entrar em apoptose, necrose, vai morrer e o tumor vai regredir. A Vanessa disse que a apresentação foi... dá parabéns, né, pela apresentação e disse que a didática foi ótima, excelente. E a Josiane gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa noite a todos. Parabéns, Gustavo, pela sua excelente apresentação. Obrigada pelos ensinamentos. A minha pergunta é sobre esse seu admirável mundo novo aí da genética. Eu acredito, sim, claro, em toda a tecnologia que advém do que você mostrou para a gente, mas a minha pergunta é em relação, por exemplo, ao silenciamento da expressão proteica. Você vai sair de uma expressão que está fora de um contexto fisiológico, mas você vai passar para zero, né? E essa proteína, que estava com uma expressão fora do fisiológico, ela tem um papel ali. Uma outra questão você mostrou aquele quadro daquela indústria farmacêutica lá, que tem até silenciamento de genes que estão envolvidos, eu vi lá hipertensão e outras doenças. Sim. Mas eu entendo a tecnologia em si, mas a aplicabilidade dela é que eu ainda eu fico assim em dizer que não me convence, porque eu não entendo, não compreendo muito bem. Mas eu digo assim, porque a gente pouco conhece a fisiopatologia em si para dizer que o silenciamento de um gene ele vai trazer, ele pode ser uma terapêutica. Eu entendo você usar isso como uma metodologia experimental, mas como terapia eu acho complicado porque você não conhece toda a fisiologia, nem a fisiopatologia em si. Né? Eu me fiz entender? Sim, sim. Eu concordo com você nessa última parte, só respondendo a primeira, o que mostra, assim, tem trabalhos, principalmente com aquela PCSK9, porque já está em fase final de aprovação. Tem alguns países que, inclusive, já está liberado comercialmente. Então, tem bastante trabalho em relação a aquele Inclisiran e a PCSK9, que ele não gera uma produção zero de proteína, ele gera um knockdown, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar com a célula, não um knockout. Então, você tem uma redução na expressão, só que isso não chega a zero. Então, você ainda tem uma função fisiológica da célula, da proteína acontecendo. Em relação à segunda parte, eu também, principalmente com doenças assim, tipo hipertensão, que tem diversas coisas que podem levar ao aparecimento da doença, é difícil você fazer uma terapêutica específica. Mas, em contrapartida, nesse exemplo que eu dei da hipercolesterolemia, tem vários tipos de hipercolesterolemia familiar. Uma delas é a PCSK9, que aí é um gene específico que está alterado. Não sei se na hipertensão existe alguma modalidade de hipertensão que é a alteração de um gene, ou sei lá, 2, 3 genes, você pode fazer um coquetel. Não, são vários. A terapêutica é difícil, mas existe sim a aplicabilidade da técnica, existe esses medicamentos que eu mostrei que estão liberados no Brasil, já estão sendo utilizados nos Estados Unidos e Europa há algum tempo, e por mais que seja assim, a incidência da doença é 0,1%, são doenças normalmente com baixa incidência, essas que estão liberadas, mas que parece que teve resultado, foi liberado por todas as agências de vigilância e tal. Mas em doenças grandes, por exemplo, hipertensão, eu também fico em dúvida da aplicabilidade. Ali também na tabela tinha, por exemplo, a hemofilia, que é a alteração de um fator de coagulação. Então, talvez esse fator você consiga corrigir, mas não uma doença global, assim como a hipertensão, eu concordo com você. Obrigada. Obrigado, Josi, pela participação. Agora, professor, o Marcos parabeniza pela palestra e pode ficar à vontade, Marcos, para fazer a pergunta. Deixa eu ver se tá. Acho que entrou o áudio agora, né? O vídeo. Tudo certinho? Tá conseguindo me ver aí? Sim. Gustavo. Gustavo, já fui seu aluno. Primeiramente, parabéns pela palestra aí, excelente, tá? E aquilo que o Alex comentou, você consegue deixar um tema complexo com uma facilidade de compreensão impressionante. Gustavo, é o seguinte, eu trabalho com polimorfismos genéticos na área de nutrição, mais especificamente nutrição esportiva, nutrigenômica esportiva. E quando você falou dos receptores aqui, eu dei um pulo da cadeira, porque esse receptor de enzima conversora, da ECA, de angiotensina, a gente estuda na questão de vasoconstrição, né? Então, você tem diferenças de polimorfismos ali nesse receptor. Então, o sujeito tem maior capacidade de vasoconstrição ou não. E isso é importante na nutrição esportiva, né? No alinhamento dos genes todos. Então, a minha pergunta é a seguinte. E
começou essa questão da Covid, eu pensei, puxa vida, será que a questão não era mexer no receptor, né, ao invés da vacina e tal? Primeira pergunta é a seguinte, você conhece algum estudo que mostre que esses polimorfismos no gene, né, no receptor da enzima conversora, podem deixar o sujeito mais suscetível ou menos para contrair o vírus? Tem alguma coisa nesse sentido, não? Nunca vi em relação ao polimorfismo, também não é uma área que eu pesquiso, né? Então nunca li nada em relação, principalmente a suscetibilidade à Covid-19. Sim. Não, que eu me lembro, assim, não vi nada. Não sei se alguém aí leu, o Gui, o Wagner. Não. Perdão, desculpa. Não, é só um detalhe que normalmente até se estuda, ou pelo menos até pouco tempo atrás, estudava-se muito o polimorfismo da ECA mesmo, né? E não da ECA2, que é o caso da infecção aí, ou o receptor utilizado pelo vírus, né? Eu também nunca li nada sobre o polimorfismo na ECA2, mesmo em outras situações que não relacionadas à pandemia. Perfeito, porque quando o Gustavo me mostrou o slide, eu falei, nossa, essa modificação no receptor, ela também acontece, de certa maneira, de uma forma natural, né, quando a gente observa os polimorfismos em indivíduos diferentes, tá? E isso, acho que aí eu achei bem bacana. E a segunda pergunta, como você é um especialista na área, um super especialista, eu queria te perguntar, para a questão da Covid, se você tivesse que apostar em vacina, alteração no receptor, ou até uma tecnologia de CRISPR, para poder destruir o RNA ali do vírus, Gustavo, o que você acha que seria mais viável e até economicamente, né, em custo-benefício, o que você apostaria ali, dentro de tudo isso que você falou? Agora, assim, hoje, ao meu ver, é vacina. A gente não tem tempo para usar CRISPR e fazer modificação em gene. Ao meu ver, é a vacina que vai salvar a gente dessa pandemia. Entendi. Não está tão avançada. Essa questão do CRISPR, tudo está em andamento ainda. Está em andamento. O problema do CRISPR, o que ele vai fazer na célula infectada ainda é muito recente. A gente não sabe se essa alteração genética... Porque você pensa, aquele paper ali que eu mostrei da ACE2 é computador. Os caras fizeram aquilo só no computador, nada prático mesmo. Porque você vai editar o DNA. Uma vez editado o DNA, você não recupera como ele era antes. Você não sabe se essa célula que você editou o DNA, ela vai, sei lá, entrar em apoptose, ou se ela vai começar a se proliferar e produzir um tumor. Você não sabe. Um outro efeito. Então, é muito recente, a gente precisa de muitos anos. Eu acho que a tecnologia CRISPR, para ser usada assim, seguramente, se for, é de 10 anos para frente. Legal. Beleza. Muito obrigado. Parabéns de novo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado. Por enquanto, temos mais uma pergunta aqui da Gabriele. Se tem algum estudo sobre doenças autoimunes? Que eu tenha lido com CRISPR, acredito que ela deve estar perguntando. Que eu tenha lido, não. Tem com tumor, tem neurodegenerativa, tem algumas doenças metabólicas, mas autoimune eu nunca vi. Legal. O Patrick gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Patrick. Olá, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Então, professor, parabéns pela palestra, muito boa, gostei bastante. Não sou da área, mas eu tenho uma pergunta, talvez pareça meio boba, mas lá vai. Eu tava vendo, saiu agora, eu acho que início desse mês, uma review da Nature, uma review sobre genética, e lá tinha uma expressão matemática, uma função matemática que leva em consideração alguns parâmetros que eles falam de Gene Expression Parameters, eu não sei o que quer dizer isso, e o doubling time eu acho que da reprodução celular, não sei, algo do tipo. E aí, fazendo o link aí com o que a professora Josi perguntou, né, sobre, e o senhor até comentou que, na verdade, é um knockdown e não um nocaute, né, eu gostaria de fazer a pergunta se o senhor tem conhecimento, né, disso que eu estou falando, desse modelo matemático, e como isso influenciaria aí no controle melhor dessa tecnologia de edição, principalmente do RNA de interferência. Ô, Patrick, primeiro que não existe pergunta idiota, tá? Tanto que eu não sei, porque eu não vi essa função no paper e eu não sei responder assim, em relação a essa função matemática que mostra a expressão gênica e tal. Não sei, assim, então não consigo responder o resto aí da pergunta.
Obrigado, Patrick. Tá certo. Mais alguma coisa? Tá, obrigado, sem problema. Eu vou mandar só o título do paper aqui. Isso, eu ia falar para você. Inclusive, você pode me mandar no meu e-mail e, assim, eu posso dar uma olhada no paper e a gente pode conversar sobre. Talvez eu lendo o paper a gente consiga discutir. Certo. Bom, obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado pela pergunta. Eu também concordo que não tem pergunta boba ou irrelevante, todas são válidas. A professora Renata gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, foi ótima. E você comentou lá sobre a alteração dos embriões, né, que você poderia falar aí na discussão. Fiquei um pouco curiosa, queria que você falasse um pouquinho mais como que funciona aí essa alteração, né, do organismo multicelular, enfim, nesse sentido. Legal. O que acontece? Eu vou falar o caso específico aí desse chinês que foi preso, né? Ele, sem liberação de qualquer comitê de ética, de qualquer nada, ele resolveu pegar um casal, uma mãe e um pai, onde o pai era portador do vírus HIV. Ele fez uma fertilização in vitro e ele alterou esse embrião para ele ser imune ao HIV, para, teoricamente, ele não ter o vírus que o pai ou a mãe poderia passar para ele. O problema desse trabalho, desse cara, primeiro, ele não publicou um artigo sobre isso. Ele foi soltando vídeos na internet, informações na internet. Ele não teve aprovação de comitê de ética, então se duvida que o pai e a mãe sabiam que ele estava participando, parece que o pai e a mãe estavam só porque eles queriam uma fertilização in vitro. As alterações genéticas que eles fizeram no vírus foi depois da fusão. Então, ele fez a fertilização do óvulo com o espermatozoide, formou o zigoto, e aí ele ele injetou no núcleo do zigoto o CRISPR com RNA guia específico para um gene que a gente sabe que pode ser que ele leve a você ficar imune ao vírus da AIDS. Os especialistas em AIDS falam que, primeiro, não é comprovado que a alteração desse gene leva realmente a pessoa a ficar imune. O pai era portador do HIV, então seria muito melhor para o experimento que a mãe fosse, não o pai. Então, hoje em dia, pais com HIV positivo têm filhos seguramente sem o vírus HIV, não precisando fazer nenhuma manipulação genética. Então, toda a motivação que levou ele a fazer isso não é bem conhecida. E aí nasceram duas meninas gêmeas, que ninguém sabe quem aonde está, e não sabe se essa criança que nasceu, como que é o DNA dessa criança. Então, como não foi mostrado para a comunidade, não saiu o paper, ninguém sabe o que acontece com essas crianças. Alguns programas de computador fazem uma predição de que essas crianças são o que a gente chama de quimera, que cada célula vai ter um tipo diferente de DNA. E isso é muito ruim. A gente não sabe se essas meninas vão morrer daqui 5 anos, se elas vão... Não se sabe nada. E aí, uma vez que ele divulgou isso, abriu-se vários processos para apurar o que ele estava fazendo, e se descobriu. Ele foi num seminário, foi em 2017, 18, ele foi num seminário, depois que ele divulgou os vídeos na internet, num seminário científico mesmo, e ele não respondeu nada que os pesquisadores perguntavam. Então, é muito nebuloso o que ele fez, mas o fato é que ele fez, e numa entrevista ali nesse seminário, sem querer, ele falou que tem mais uma mãe grávida, que já deve ter nascido. Então, é meio nebuloso essa história. É mais ou menos isso que aconteceu com essa história do chinês que foi preso pelo CRISPR. Legal, Gustavo. Obrigada. Imagina. Obrigado, Renata. A próxima a fazer pergunta será a professora Fernanda. Fica à vontade, Fê. Gustavo, parabéns mais uma vez aí, muito boa, muito didática mesmo, apesar de toda a dificuldade que a gente, eu, né, pelo menos, tenho com essa parte mais molecular, mas, mais uma vez, né, foi super didático, então, tá de parabéns. A minha pergunta é a seguinte, eu fico na dúvida, essas técnicas, tudo que você mostrou, isso foi feito em células somáticas, né? Sim. E aí eu fico pensando, uma pergunta meio de biólogo, tá? Na questão da evolução, que quando a gente pensa no genoma, ele
vem sendo construído ao longo da evolução por questões de fora, né, ambientais, pressões ambientais e tal. Então, vai ser selecionando aqueles genes. E a gente lê, você mesmo falou da questão ética, né, dessas técnicas, e eu já li algumas coisas a respeito de que essas técnicas vão fazer com que a humanidade não seja mais suscetível às pressões ambientais. Mas eu fico pensando que quando a gente fala de pressão ambiental e de seleção natural, a gente está falando transgeracional, né? Uhum. Então, uma alteração dessa que você faz numa célula somática, ela não vai ser passada para a geração seguinte, certo? Se eu altero lá... Não. Assim, certo e não certo. Se eu fizer no indivíduo adulto, por exemplo, se eu pegar você hoje, adulta, e alterar uma célula muscular sua, você não, teoricamente, você não vai passar... Não passa para a geração seguinte. Mas no caso do chinesinho que alterou, e essas duas meninas que nasceram, ele alterou o DNA quando elas eram ainda zigoto. Então, todas as células delas estão alteradas, inclusive os gametos que vão ser gerados. Entendi, mas os pais delas não foram alterados. Ou seja, para você ter uma passagem transgeracional, a alteração teria que ser em célula em gameta. Isso. Ou gameta, ou no embrião. Ou no embrião, isso. Sim, mas eu digo, se eu quiser se passar, por exemplo, eu tenho uma mega alteração que é super boa para adaptar o ser humano a um determinado ambiente, mas essa técnica teria que ser usada em todo o ser humano, ainda só a não ser que ela fosse feita nos gametas para que isso passasse de geração para geração. Exato. Teoricamente é isso. Teoricamente é isso, né? Isso. Já foram feitas técnicas dessas em células germinativas, porque você mostrou tudo em célula somática. É porque não tem célula germinativa ou porque... Dá para fazer em célula germinativa também. Já vi artigos mostrando alteração do espermatozoide, por exemplo. E com repercussão no embrião depois, isso é o... Vai, com certeza, ter repercussão no embrião, só que aí que tá, depende do gene que você vai alterar, porque o que você quer passar tem que ser recessivo ou dominante, porque vai vir ainda a informação genética da mãe. Então, não é uma boa estratégia, não é inteligente, vamos dizer assim, você alterar o gameta. É mais fácil você fertilizar e alterar o embrião. Ou, o que pode acontecer, também tudo teoricamente, tá? Porque é difícil pensar em aplicabilidade para a técnica ainda. Se você, por exemplo, criar um sistema CRISPR e injetar no indivíduo, com certeza vai ter off-target. E o off-target pode ser células produtoras de gameta. Pode ser o gameta, entendeu? Então, você pode gerar uma alteração no gameta e se esse gameta se reproduzir, essa alteração pode estar lá. Quer dizer, está muito mais longe de ter uma questão de seleção natural ainda do que a gente pensa, de você realmente adaptar a humanidade a tais coisas. Não, você tem que fazer a técnica no ser humano, na célula somática, para aquilo ser realmente... Exato. Beleza, obrigadão. Valeu, Fê. Legal. Obrigado, Fê. O Eric diz que a palestra foi ótima e pergunta se existem estudos já publicados relacionados ao CRISPR com inteligência em animais. Eu já li algumas revisões que falam que seria possível deixar os animais mais inteligentes, mas não que isso tenha sido realizado em animais. O que eu vi só como uma possibilidade. Mas é que eu entrei no PubMed para ver ontem, desde 2012 vem crescendo, acho que em 2017, a última vez que eu vi, tinha mais de 5 mil papers só em 2017 com CRISPR. Então, a quantidade de informação que está... Assim, provavelmente alguém vai tentar fazer isso. Maravilha. Não temos mais perguntas aqui no chat. Alguém mais gostaria de se manifestar? Posso fazer uma perguntinha? Fica à vontade, Wagner. Ô, Gustavo, parabéns novamente. Talvez seja mais uma reflexão ou aí uma visão sua que está na área. A gente teve aí um boom, né, com o projeto Genoma Humano, quando foi descoberto, se não me engano, aqui em 2003, aí depois disso passou para o projeto Proteoma, né,
E agora a gente está falando de edição genética, edição de genes, né, que vai impactar nas proteínas que são codificadas no nosso corpo humano. Quando eles começaram a falar desde o genoma, proteoma, agora da edição de genes, né, se cria uma expectativa muito grande em relação a esse tipo de cura, em relação ao tipo de resolver os problemas da humanidade. Como que você vê esse tipo de abordagem quando ele é tratado numa mídia que não seja científica? Eu ia começar a resposta por aí. Eu ia falar que o primeiro problema é da mídia, como ela vende a informação para a população que consome em geral, né? E eu acho, para mim o problema não é nem o cientista e a tecnologia, é como a ideia é vendida, como essa esperança realmente de que vai resolver o mundo. Não vai resolver o mundo. O exemplo você deu perfeitamente, que foi o Projeto Genoma. O Projeto Genoma criou uma expectativa gigante e, no fim, a gente só sabe um monte de sequência de letra, que se você não sabe interpretar, não sabe aquele sistema de código ou anticódigo, você não sabe para que aquilo serve. Então, realmente, decifrar o Projeto Genoma foi importante, mas a expectativa que criou e o que a gente realmente observou, a gente vê uma discrepância gigante. E quem criou a expectativa foi a mídia, que começa a divulgar como se aquilo fosse a salvação da humanidade. Com a tecnologia de edição e silenciamento, a gente começa a ver algumas aplicações práticas. Por exemplo, esses medicamentos, por mais que seja algumas doenças que são 0,1% da população que pode ser que tenha, realmente dá uma esperança para aquelas pessoas que têm doença genética, e eu aqui acho que a esperança é válida. Eu acho que realmente a gente está caminhando no sentido de que vamos resolver essas doenças mais cedo ou mais tarde. Mas o problema está como a mídia vende, e como a mídia vai expor isso à comunidade, que é a pessoa que vai, né, ter a esperança ou não. Não sei se eu falei e não respondi. Não, obrigado. Rafael, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não entendi muito bem o que está no chat. Sim, eu acabei de digitar e acabei errando na digitação ali, mas eu posso fazer... Fica à vontade. Então, Gustavo, eu estava pegando um gancho do que a professora Renata falou ainda. Há algum tempo atrás eu li um paper sobre cientistas espanhóis que estavam desenvolvendo justamente quimeras de embriões de macacos, onde eles estavam colocando o código genético de humanos para produzir órgãos nesses animais, né? E aí ele mencionou lá que estava dando certo a produção dos embriões e que eventualmente eles teriam que deixar esses embriões se desenvolverem até que futuramente nasçam esses animais para saber se funciona ou não. O que você pensa desse tipo de aplicabilidade da técnica de CRISPR, né? No caso, eles utilizaram isso. O que eu penso do ponto de vista, assim, ético, assim? Isso. É bem difícil responder isso, é muito complexo. Eu vou na linha desses pesquisadores para eu ser mais preciso, quando surgiu o CRISPR em 2012, essa pesquisadora, ela chama Jennifer Duonda, se eu não me engano, ela que é a bambambam do CRISPR, ela que decifrou, ela que descobriu junto com outro chinês chamado Zhang. Ela publicou um livro acabando com a tecnologia, falando que não devia ter feito e tal, e ela criou um consórcio mundial que regula as experiências com CRISPR. E a linha dela é que a gente não está pronto para aplicar em humanos. A gente não pode deixar o embrião se desenvolver. Então, eu vou mais ou menos nessa linha. Quando a gente olha para animal, eu acho que a gente tem que testar o que a gente puder. Porque a gente precisa dessas ferramentas para um dia aplicar em humano, como qualquer medicamento a gente faz e tal. Essas quimeras são perigosas, porque elas são, o quê? 50% humano, 50% macaco? O que vai nascer disso aí? Eu acho que eu não tenho uma opinião em relação a isso, porque eu não conheço a fundo, mas, para mim, eticamente, a fronteira seria o desenvolvimento do humano, do embrião humano. O que vier para trás disso, eu acho que a gente tem que investigar mesmo. Tá certo. Obrigado, Gustavo. Excelente palestra. Parabéns. Obrigado, Rafa, pela presença aí. Obrigado, Rafa. Não temos mais perguntas. Eu acho que a gente já pode passar, talvez, para o encerramento. E antes de nós, da comissão, falarmos, nós gostaríamos de abrir a palavra para o professor Vander Batista, que é o chefe do departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC.
para nos ajudar nesse finalzinho aí de ciclo de palestras. Fica à vontade, Wander. Deixa eu ver se eu conecto aqui a câmera também. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Guilherme? Sim, vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Pô, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade da palavra. Queria parabenizar ao Gustavo pela excelência da sua palavra, da sua palestra. Eu acho que, como muitos já falaram aí, o Gustavo apresentou um tema empolgante, complexo, atualizadíssimo, mas ele conseguiu traduzir isso numa simplicidade bastante inteligível. Eu confesso que durante a sua apresentação, Gustavo, eu lembrei, você falou de vários prêmios Nobel aí, 3, 4 ou 5, eu lembrei de outros, como Richard Feynman e Albert Einstein, sem contar com Stephen Hawking, que nunca ganhou o prêmio Nobel, mas que conseguiram, né, traduzir temas muito complexos para o povo ou para as pessoas em geral, né? Vamos dizer assim, leigos naquele assunto, né? Nem todo mundo, aliás, ninguém é leigo por completo, obviamente, mas para determinados assuntos é difícil a gente captar as ideias, e você conseguiu isso, como esses 3 eminentes cientistas que eu falei, porque eles também tentaram fazer o quê? Publicar livros trazendo temas muitíssimos complexos para o entendimento de pessoas de outras áreas. A gente nota que um tema desse que você apresentou, como, né, outros apresentaram no transcorrer aí do Fisiologia Sem Fronteiras, que eles se tornam difíceis até para as pessoas dentro do departamento que não são específicos da área, né? Então, eu parabenizo vocês por essas apresentações. Em segundo lugar, eu queria, na realidade, falar para o Wagner, quando ele falou assim que nós agradecemos o CFS pela oportunidade, eu gostaria de dizer que é muito o contrário disso, é o CFS que agradece o empenho de vocês, e eu quero também agradecer como chefe do departamento, a comissão organizadora, Guilherme, Gustavo, Wagner, Mariana, Robson e Josiane e demais participantes. Quero agradecer também a todos os participantes do CFS que contribuíram para essa jornada, que ela teve como objetivo maior levar o trabalho do CFS e, mais do que isso, levar o conhecimento científico não só para a comunidade científica extra-UFSC, mas também para as pessoas que não estão diretamente envolvidas. Eu acho que esse ciclo de palestras que fez muito jus ao nome, muito bem escolhido, e eu também parabenizo, Fisiologia Sem Fronteiras, porque, na realidade, ele abriu as portas, né? Ele derrubou, vamos dizer, muros, e foi um verdadeiro convite para toda a comunidade ter conhecimento de assuntos que nos interessam tanto. Tem uma frase que diz assim, olha, de doutor e louco, todo mundo tem um pouco. Na realidade, eu acho que essa frase, ela, no final, a gente pode entender assim, que a gente querer entender do funcionamento do ser humano, do funcionamento do nosso organismo, agrada gregos e troianos. É a mesma coisa que olhar para o céu e ficar se interrogando a origem do universo, a extensão do universo. Todo mundo um dia faz isso na vida. E todo mundo também um dia faz isso na vida. Como é que a traqueia, o fígado, o pâncreas e etc. Então, é um tema que eu poderia falar assim, que a fisiologia em si agrada gregos e troianos. Então, é de interesse comum. E eu acho que, realmente, a iniciativa de vocês, Fisiologia Sem Fronteiras, eu acho que ela vai nesse sentido. Eu acho que agrada gregos e troianos, né? Tanto as pessoas que estão envolvidas na área, como pessoas que não estão na área, as pessoas do cotidiano, pessoas que estão fora da UFSC, que têm um interesse natural em saber.
Eu acho que a gente passeou aí, vamos dizer, por vários temas, obesidade, diabetes, enfim, eu poderia citar aí o sedentarismo, a pressão arterial, agora você trouxe essa história aí da edição de genes, tivemos também na participação do professor Andrei, né, essa relação de quanto tempo a pessoa pode se dedicar ou ter atenção durante a abordagem de um tema. Enfim, eu acho que foi uma experiência, uma iniciativa de vocês que realmente sem precedentes para o nosso departamento e que eu acho que foi uma semente que vai frutificar muito. Enfim, agradeço muito e parabenizo ao mesmo tempo. Gustavo, não vou fazer uma pergunta para você hoje, eu tenho algumas anotadas aqui, mas já foram contempladas por várias outras perguntas que fizeram. Particularmente agora, eu olhando aí o Rafael, fazia tempo que eu não via ele também, isso aqui também se tornou um ponto de encontro aí para a gente. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a iniciativa e o sucesso de vocês. Valeu mesmo. Maravilha, Wander. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, cara. Wagner quer... Wander, a gente agradece também a palavra, agradecemos também imensamente a todos os participantes, aqueles ouvintes, aqueles que fizeram as perguntas, aos palestrantes, tá? E gostaria, então, de encerramento também, como organizadores, passar a palavra para o professor Guilherme, professor Gustavo, para fazer esse encerramento do ciclo de palestras. Eu também só tenho a agradecer a todos, né, que participaram, que ministraram palestras, que tornaram aí 3 semanas extremamente interessantes e prazerosas, falando sobre fisiologia, discutindo temas interessantes, e eu posso dizer que todos nós, professores, também aprendemos muito nessa semana, e realmente, como o professor Wander falou, espero que seja uma semente e que isso possa se tornar aí recorrente nos próximos anos. Se tem algo, né, de bom, se podemos dizer isso, de tudo que está acontecendo, é realmente o bom uso da tecnologia, que nos aproxima e torna possível essas discussões muito boas, tá legal? Muito obrigado a todos, e eu passo a palavra para o professor Gustavo. Pessoal, foi legal. Também gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Foi bem interessante, as discussões foram muito agregadoras de informação. Aprendi muito aqui em todas as palestras, aprendi muito preparando a palestra que eu fiz. Foi muito interessante, começou com uma ideia que a gente teve lá no grupo do WhatsApp, vamos fazer um evento, aquilo foi crescendo, e a gente está aqui hoje já encerrando o primeiro ciclo de palestras, que eu acredito que com certeza vai ter sequência. Talvez a gente amplie outras pessoas de fora que quiserem aprender, apresentar, a gente vai pensar em alguma coisa e vamos continuar. A gente tem um site que acho que ficou... Isso a gente deve ao Wagner, que fez o site Fisiologia Sem Fronteiras, então, publicamente aqui, reconhecer o empenho dele com certeza. naquele site. A gente tem um canal no YouTube agora, Fisiologia Sem Fronteiras, então, com certeza a gente começou uma ideia de aproximar o CFS de outros departamentos, outras instituições, e isso eu espero que cresça bastante, e a gente vai continuar. E agradecer mais uma vez, e é isso aí. E acho que só, então, que você tocou no assunto do canal, os vídeos já estão lá, pessoal, divulguem, por favor. Será muito legal se todos tiverem acesso a essas informações aí que os participantes tiveram até o momento. Tá legal? Muito obrigado mesmo. O site vai continuar ativo, tá? Então, para vocês terem informações do departamento, dos professores, e até mesmo o e-mail do Fisiologia Sem Fronteiras também, quando vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai continuar atendendo a vocês. Agradecemos de coração e espero que a gente possa ter levado um pouquinho de conhecimento, de informação para dentro da casa de vocês. Muito obrigado. Valeu, pessoal.
Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, Wander. Ó, minha mãe tá presente aí, hein? Já deu parabéns. O seu pai também estava ali. Aí, você viu até com câmera, né? O jogador. Legal isso, né? Que extrapola, né? Chega até em casa, né? Coisa que às vezes era difícil acontecer, cara. Eu acho que realmente a família não tem muita oportunidade de acompanhar, né? De acompanhar, até entender o que eles não entendem muitas vezes o que nós fazemos, né? E é muito interessante essa. Bem legal, bem legal. Fala agora que todo mundo saiu, gente. Só uma coisa. Agora, Carla. Mas não tem muito a ver, mas é uma elucubração, vamos dizer assim. Eu sempre digo que a Terceira Guerra Mundial não vai ser nuclear, como as pessoas pensam. Eu sempre achei que fosse biológica, e acho que vai ser biológica. Tomara que venham muitas curas, né? Obviamente. Uhum. Espero que seja tudo isso usado, edição de genes para as curas das patologias, melhoramento genético, ok, tudo bem. Mas eu fico pensando, tomara que não seja também a próxima guerra mundial seja biológica. Tudo está indicando que é, né? Olha. Não quer me surpreender se acontecesse. Tomara que não, né? Tomara que isso não aconteça. Mas parabéns, Tem gente que diz que já está, né? Obrigado, Carla. Olha, Guilherme, agora, se tu quer saber, eu acho que meio que já iniciamos, né? Pois é, vai saber, né? Você vai saber, né? Vai saber. Abraço, pessoal. Parabéns, Gustavo, a todos vocês da organização, dos envolvidos. Muito bom, tá? Parabéns, obrigada pela oportunidade de aprender e reciclagem. Obrigada. Tchau. Também vou aparecer. Tô com saudade de vocês. Pois é, né? Gente, muito legal, hein? Ficou legal o formato, né? Muito. Será que vai ter de novo? Vamos. Dá um tempinho, mas vamos, né? Talvez no final do ano. A Fernanda vai ser a primeira a ser convidada, já está convidada. Agora ela se animou, já está preparando já. Espectador é legal. Eu vou dar uma sugestão aqui. A gente pode fazer isso aí junto com um curso de inverno ou até mesmo um mini simpósio. Eu ia falar isso agora. O mini simpósio esse ano pode ser nesse formato. Não vai ter, o curso de inverno não vai ter esse ano, mas o mini simpósio, sim. Acho que podia ter acho que mesmo. o mini simpósio é tranquilo de fazer nesse formato. Eu concordo. Eu acho que a gente devia fazer, sim, um mini simpósio. Eu acho que ia ser bem bacana. Tem que ter, tem que ter. O que os pós-graduados acham? Eles querem, claro, olha lá. Olha lá, o Robson apagou a luz para dizer